Olá pessoal, tudo bem? A paz do Senhor. Vamos para mais um dia de leitura, mais um dia de propósito, graças a Deus. Estamos lendo o livro de Gênesis e hoje é o capítulo 31. Vamos começar com a nossa oração. Querido Deus, aqui estamos para mais um dia de leitura, para mais uma vez aprender contigo. Pai, te pedimos a tua presença e que teu Espírito Santo venha falar aos nossos corações aquilo que precisamos aprender contigo. É o que nós te pedimos e já te agradecemos. Amém. Vamos lá então. Gênesis capítulo 31. O título diz assim: Deus manda Jacó tornar a terra dos seus pais. Então ouvia as palavras dos filhos de Labão, que diziam: Jacó tem tomado tudo o que era de nosso pai, e do que era de nosso pai fez ele toda esta glória. Viu também Jacó o rosto de Labão, e eis que não era para com ele como anteriormente. E disse o Senhor a Jacó: Torna-te à terra dos teus pais, e à tua parentela, e eu serei contigo. Então mandou Jacó chamar a Rebeca e Lia. Então mandou Jacó chamar a Rebeca e a Lia ao campo, para junto do seu rebanho. E disse-lhes: Vejo que o rosto de vosso pai não é para comigo como anteriormente. Porém, o Deus de meu pai tem estado comigo, e vós mesmos sabeis que com todo o meu esforço tenho servido a vosso pai. Mas vosso pai me enganou e mudou o salário 10 vezes. Porém, Deus não lhe permitiu que me fizesse mal. Quando ele dizia assim, os salpicados serão o teu salário. Então todos os rebanhos davam salpicados. E quando ele dizia assim, os listrados serão o teu salário, então todos os rebanhos davam listrados. Assim Deus tirou o gado de vosso pai e deu-o a mim. E sucedeu que ao tempo em que o rebanho concebia, eu levantei os meus olhos e vi em sonhos, e eis que os bodes que cobriam as ovelhas eram listrados, salpicados e malhados. E disse-me o anjo do Senhor, e disse-me o anjo de Deus, em sonhos, Jacó. E eu disse, eis-me aqui. E ele disse, levanta agora os teus olhos e vê todos os bodes que cobrem o rebanho, que são listrados, salpicados e malhados, porque tenho visto tudo o que Labão te fez. Eu sou o Deus de Betel, onde tens ungido uma coluna, onde me fizeste um voto. Levanta-te agora e sai-te desta terra e torna-te à terra da tua parentela. Então respondeu Raquel e Lia e disseram-lhe: Ainda para nós parte ou herança na casa de nosso pai? Não nos considera ele como estranhas, pois vendeu-nos e comeu de todo o nosso dinheiro. Porque toda a riqueza que Deus tirou de nosso pai é nossa e de nossos filhos. Agora, pois, faze tudo o que Deus te mandou. Então se levantou Jacó, pondo os seus filhos e as suas mulheres sobre os camelos, e levou todo o seu gado e todos os seus bens, que havia adquirido. O gado que possuía, que alcançara em Padã Arã, para ir a Isaque, a seu pai, a terra de Canaã. E havendo Labão ido a tosquiar as suas ovelhas, furtou Raquel os seus ídolos que seu pai tinha. E Jacó largou a Labão, o arameu, porque ele fez saber que fugia. 20. E Jacó logrou a Labão, o arameu, porque não lhe fez saber que fugia. E fugiu ele com tudo o que tinha, e levantou-se e passou o rio, e se dirigiu para a montanha de Gileade. O título do versículo 22. Labão persegue Jacó. E no terceiro dia foi anunciado a Labão que Jacó tinha fugido. Então tomou consigo os seus irmãos, e atrás dele seguiu o seu caminho por 7 dias, e alcançou-o na montanha de Gileade. Veio, porém, Deus a Labão, o arameu, em sonhos, de noite, e disse-lhe: Guarda-te, que não fales com Jacó, nem bem nem mal.
Alcançou, pois, Labão a Jacó, e armara Jacó a sua tenda naquela montanha. Armou também Labão com os seus irmãos a sua, na montanha de Gileade. Então disse Labão a Jacó: Que fizeste, que me lograste e levaste as minhas filhas como cativas pela espada? Por que fugiste ocultamente e lograste-me, e não me fizeste saber, para que eu te enviasse com alegria, e com cânticos, e com tamboril, e com harpa? Também não me permitiste beijar os meus filhos e as minhas filhas. Loucamente agiste, agora, fazendo assim. Poder havia em minha mão para vos fazer mal, mas o Deus de vosso pai me falou ontem à noite, dizendo: Guarda-te que não fales com Jacó, nem bem nem mal. E agora se querias ir embora, porquanto tinha saudades de voltar à casa de teu pai, por que furtaste os meus deuses? Então respondeu Jacó e disse a Labão: Porque temia, pois, que dizia comigo: Se porventura não me arrebatarias as tuas filhas, com quem achares os teus deuses, esse não viva. Reconhece diante de nossos irmãos o que é teu do que está comigo, e toma-o para ti, pois Jacó não sabia que Raquel os tinha furtado. Então entrou Labão na tenda de Jacó, e na tenda de Lia, e na tenda de ambas as servas, e não os achou. E saindo da tenda de Lia, entrou na tenda de Raquel. Mas tinha tomado Raquel os ídolos e os tinha posto na albarda de um camelo, e assentara-se sobre ele. E apalpou Labão toda a tenda, e não os achou. E ela disse a seu pai: Não se acenda a ira aos olhos de meu senhor, que não posso levantar-me diante da tua face, porquanto tenho o costume das mulheres. E ele procurou, mas não achou seus ídolos. Então irou-se Jacó e contendeu com Labão, e respondeu Jacó e disse a Labão: Qual é a minha transgressão? Qual é o meu pecado que tão ferozmente me tens perseguido? Havendo apalpado todos os meus móveis que achaste de todos os móveis da tua casa? Põe-no aqui diante dos meus irmãos e de teus irmãos, e que julguem entre nós ambos. Estes 20 anos eu estive contigo, as tuas ovelhas e as tuas cabras nunca abortaram, e não comi os carneiros do teu rebanho. Não te trouxe eu o despedaçado? Eu o pagava. O furtado de dia e o furtado de noite da minha mão o requerias. Estava eu assim, de dia me consumia o calor e de noite a geada, e o meu sono fugiu dos meus olhos. Tenho estado agora 20 anos na tua casa, 14 anos te servi por 2 filhas, e 6 anos por teu rebanho, mas o meu salário tem mudado 10 vezes. Se o Deus de meu pai, o Deus de Abraão e o temor de Isaque não fora comigo, por certo, me despedirias agora vazio. Deus atendeu à minha aflição e ao trabalho das minhas mãos, e repreendeu-te ontem à noite. O título do versículo 43. A aliança entre Labão e Jacó em Gileade. Gileade. Então respondeu Labão e disse a Jacó: Estas filhas são minhas filhas, e estes filhos são meus filhos, e este rebanho é o meu rebanho, e tudo que vês é meu. E que farei hoje a estas minhas filhas, ou a seus filhos que deram à luz? Agora, pois, vem, e façamos aliança eu e tu, que seja por testemunho entre mim e ti. Então tomou Jacó uma pedra, e irrigou-a por coluna, e disse Jacó a seus irmãos: Ajuntai pedras. E tomaram pedras e fizeram um montão, e comeram ali sobre aquele montão. E chamou Labão Jegar Saaduta, porém Jacó chamou Jaleede. Então disse Labão: Este montão seja hoje por testemunha entre mim e ti. Por isso se lhe chamou Jaleede. E Mispa, porquanto disse: Atende o Senhor entre mim e ti, quando nós estivermos apartados
um do outro. Se afligires as minhas filhas e se tomares mulheres além das minhas filhas, ninguém está conosco. Atenta que Deus é testemunha entre mim e ti. Disse mais Labão a Jacó: Eis aqui este mesmo montão, e eis aqui esta coluna que levantei entre mim e ti. Este montão seja testemunha, e esta coluna seja testemunha, que eu não passarei este montão a ti, e que tu não passarás este montão e esta coluna a mim para mal. O Deus de Abraão e o Deus de Naor, o Deus de seu pai, julgue entre nós. E jurou Jacó pelo temor de seu pai Isaque. E ofereceu Jacó um sacrifício na montanha, e convidou seus irmãos para comer pão. E comeram pão e passaram a noite na montanha. E levantou-se Labão pela manhã de madrugada, e beijou seus filhos e suas filhas, e abençoou-os, e partiu. E voltou Labão ao seu lugar. Amém? Vamos agradecer, então, por esta leitura. Meu Deus, te agradecemos por mais essa leitura, Pai, por mais esse dia de propósito e por mais esse privilégio de poder ler a Tua palavra. Senhor, continua falando conosco, que os nossos olhos e os nossos corações estejam abertos para poder entender a Tua palavra, aquilo que está escrito neste livro, Senhor. Continua falando conosco, Pai. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Deus abençoe.